Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, de Botafogo e CAP para vocês, a gente já vai direto para a análise. Seguinte, por estilo de jogo, as duas equipes são parecidas. E que são equipes parecidas nesse cenário brasileiro. São duas equipes que não ficam tanto com a posse de bola, não é aquele modelo de ficar muito com a posse, de pressionar muito, nenhuma das duas equipes tem essa característica, né? Então são equipes parecidas. Quando você tem um confronto dessas duas equipes parecidas, por incrível que possa parecer, não são os melhores cenários dessas equipes. Por quê? Basicamente, se você não fica com a posse da bola, o pior cenário para você é justamente a equipe que também não fica, porque ela te entrega um problema que você não está acostumado a resolver, que é ficar com a posse da bola mais vezes, e principalmente se ela faz o primeiro gol, ela tende a controlar estrategicamente o jogo, né? Ela fica sem a posse como ela já está acostumada, e você que está acostumado a ficar sem, é obrigado a ficar com a posse, né? Então assim, são cenários mais difíceis, e nesses cenários você tende a igualar mais as forças. É uma tendência natural. Acaba tendo um cenário onde você tem um 57 e a 52 pelo estilo de jogo das duas equipes, vocês estão vendo aí na tela. E quando isso vai para o mando de campo, você passa a ter um 65 a 47. Por quê? Porque nesse cenário de mando de campo, você não leva em consideração o estilo das equipes, tá? Você faz um recorte muito pequeno. Então, nesse cenário de mando de campo, a gente está olhando um Botafogo jogando contra vários adversários de características diferentes no mando de campo favorável, contra um CAP jogando contra vários adversários diferentes num mando de campo desfavorável, o que faz essa diferença aumentar, né? Você tem ali um 52 a 57 a 52, que é de 5 de diferença, você passa a ter um 65 a 47, 18 de diferença, tá? Nesse aumento de diferença, a gente vai para a tabela ali da parte de baixo, que é o seguinte: nesse cenário de mando de campo, o Botafogo tende a ficar mais com a posse, progredir mais e recuperar a bola mais rápido. Tá? Então, esse primeiro ponto aqui, quando vocês tendem a observar o jogo, o Botafogo tende a estar com a posse. Tá? O grande detalhe é que, ainda colaborando com a ideia do Botafogo ser favorito e franco favorito, é quando ele vai finalizar a ação, ele finaliza mais vezes certo ao gol, e quando ele vai converter as ações de chute para gol, ele converte melhor do que o Atlético Paranaense. Então ele cria mais situações e aproveita melhor as situações. Na defesa, ou seja, na hora que eu vou defender, tá? O adversário vai finalizar, eu bloqueio melhor as ações e defendo melhor as ações, e aqui, obviamente, a gente vai fazer aquele famoso homenagem ao artista, né, que é o Lucas Perry, porque nesse cenário o Lucas Perry vai muito bem, tá? Muito bem. É hoje um dos melhores, se não o melhor goleiro no cenário brasileiro, tá? Então, tudo isso está apontado para o Botafogo. Então, Iago, vitória fácil do Botafogo, 3 a 0 a diferença, e vamos na sequência. Não, na verdade não é bem por aí. E por que não é bem por aí? Porque quando a gente vai para esse cenário é interessante. Você tem na linha laranja o cenário de mando de campo que a gente acabou de caracterizar. Na linha em azul, você tem adversários parecidos com o Atlético Paranaense, ou seja, você vai entender mais ou menos do grau de dificuldade que a equipe do Botafogo vai ter jogando contra equipes que nem o Atlético Paranaense. O que acontece quando o Botafogo joga com equipes parecidas com o Atlético Paranaense? Você tem aí um aumento da posse de bola, você tem um aumento da progressão, mas já deixa de ser tão proporcional assim. O passe deixa de ser um pouco mais longo e o passe ser um pouco mais curto, por necessidade. Quando você tem isso, você acaba subindo as suas linhas. Você vai subindo as linhas devagar, mais do que necessariamente aproveitando espaço, você vai construindo de pé em pé. Ao fazer isso, o Botafogo tende a ter menos finalizações certas, ter menor taxa de conversão. A depender do PR, ele vai depender de quase todos os cenários, e ter menor bloqueio. Ou seja, dos 4 principais critérios que você vai ter, 3 decaem. Por isso que a gente fala, por exemplo, que nesse cenário, se o Atlético Paranaense fizer o primeiro gol, ele controla estrategicamente, porque ele vai aumentar essa linha de passe e de progressão do Botafogo muito. E aí você está falando dos outros critérios caírem bastante também. Você aproveita o espaço, você aproveita as situações, tá? Esse cenário é o cenário que você vai ter. Quando a gente vai para o Atlético Paranaense, então a gente vai ver a outra ponta do jogo, você tem o inverso.
O Atlético Paranaense já fica muito pouco com a posse da bola, muito pouco. Então, ele até pode ficar um pouquinho mais, né? O famoso 50% de posse de bola, tá? Ele pode até progredir um pouquinho mais, ele pode até recuperar um pouco mais, tá? O detalhe é que esse cenário para o Atlético Paranaense é tão ruim jogar fora de casa que esses aumentos aqui acarretam em aumentos também nos cenários ofensivos. Por que eu acarreto no aumento do cenário ofensivo? Basicamente, porque o cenário é tão ruim nesses outros pontos que você consegue equilibrar melhor a situação com um pouquinho mais de posse de bola. Ficar sem a posse de bola o tempo todo acarreta em você ter que reagir sempre. Então, esse cenário equilibra um pouco mais para o Atlético Paranaense, que sofre bastante, tá? E esse cenário é mais propenso ao sucesso do Atlético Paranaense do que seria o outro cenário, que é simplesmente jogar fora de casa. O que isso acarreta em termos de análise para a gente no resultado, no total do jogo? Botafogo é favorito, ponto. Tá? O favorito para esse confronto nos dois cenários ele é. O detalhe é que, estrategicamente, o que vai pesar muito para essas duas equipes é o primeiro gol. Não como decisor, não define o jogo inteiro, mas ele caminha estrategicamente. Então, se o Atlético Paranaense faz o primeiro gol, ele aumenta a chance de empate e de própria vitória. Tá? Ao aumentar a chance de empate e de própria vitória, você está assumindo o controle estratégico do jogo. Por quê? Porque eu posso ofertar a bola para o Botafogo e aí eu fico contra-atacando, explorando espaço, que é o que mais me agrada enquanto Atlético Paranaense. Já se eu sou o Botafogo e faço 0, a chance minha de vitória aumenta muito, muito mais do que a de empate. Por quê? Porque eu já tinha maior chance de vitória. Então eu estou conseguindo construir aquilo que já me era o mais provável. Nesse cenário de construção, você aí de novo passa a ter um controle estratégico do jogo com maior chance de vitória. Então eu entrego a bola para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense passa a ter que me atacar, e eu aí sim exploro os espaços da maneira que eu gosto de fazer. Então são dois cenários onde o primeiro gol direciona o jogo, mas não define o jogo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.